Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, estou muito feliz em mais uma vez estar convosco, aqui dando algum subsídio da palavra de Deus. Desta vez estaremos estudando a lição de número 4, da lição de jovens. O tema é a sabedoria divina. Glória a Deus. Queridos, primeiramente vamos fazer uma leitura do texto do dia que está em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 21. Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Eu acho importante também você, professor, e você, aluno, fazer menção da síntese. A síntese está assim: a mensagem da cruz é loucura para os que não conhecem a Cristo, mas é manifestação do poder e sabedoria de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Queridos, a sabedoria humana, ela é impossível de revelar a Deus, de trazer salvação para aquele que perece. Nós podemos citar aqui vários homens e várias mulheres que, durante toda a história, essas pessoas contribuíram para o mundo com a sua inteligência, com a sua sabedoria. Podemos citar aqui, por exemplo, alguns cientistas. Podemos citar como exemplo Stephen Hawking, um britânico físico que criou várias teorias a respeito do universo, descobertas sobre o buraco negro no universo. Veja que entendimento, que conhecimento, que muitas vezes está até infundamentado. Porém, este homem é conhecido por sua inteligência, sabedoria. Podemos citar outro, podemos citar Isaac Newton, um inglês matemático e físico. Este homem também criou a lei da gravidade universal, criou descobertas sobre o movimento e gravidade, uma pessoa super inteligente. Também podemos citar Albert Einstein. Quem nunca ouviu falar de Albert Einstein? Albert Einstein, um alemão, matemático e físico, criou a teoria da relatividade e considerado um gênio por muitos e por muito tempo. Irmãos, além desses que citamos, podemos citar alguns bons criadores, homens que trouxeram à luz coisas que não existiam. Por exemplo, podemos citar o homem que criou a eletricidade, William Gilbert, um inglês físico. Você pode observar que a grande maioria deles é físico, a grande maioria deles são matemáticos. E talvez você se pergunte, onde está o brasileiro nessa situação? Fique tranquilo, nós temos, sim, um homem brasileiro chamado Alberto Santos Dumont. Esse homem foi o criador do avião. E que baita criação, não é verdade? Então, queridos, estes homens que, com sua inteligência, com seu QI elevado, criaram coisas, criaram estudos, teorias, mas a inteligência desses homens não é possível trazer a salvação para eles, porque a salvação de Deus, ela é revelada por Jesus e revelada pelo Espírito Santo para a sua igreja. Nós podemos encontrar isso no livro de Mateus, capítulo 16. Você pode abrir a sua Bíblia. Mateus, capítulo 16, versículo de número 17. Nós encontramos neste texto Jesus respondendo à afirmação que Pedro dá a respeito dele. Quando Jesus pergunta para os discípulos, quem vocês dizem que eu sou? E Pedro, levantando a voz, com a graça de Deus e com a ousadia, diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus responde para Pedro dizendo: tu és o Cristo. Ele diz assim, Jesus fala para Pedro, disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e nem sangue que te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Observe que a revelação
que o homem pode ter sobre a sabedoria divina, a sabedoria de Deus, ela só pode ser dada através de Deus, através de Jesus Cristo. Nós podemos ler ainda outro texto em Mateus capítulo 11, que nós vamos reafirmar isso que estamos falando. Capítulo 11 de Mateus, versículo 25, quando está escrito assim: naquele tempo, respondendo Jesus disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelastes aos pequeninos. Glória a Deus. Observe que Jesus está feliz, contente, alegre, porque Deus estava revelando as coisas aos pequenos e ocultando aos sábios. Inclusive, esta sabedoria humana aos olhos de Deus, por muitas vezes, ela é discriminada como uma sabedoria fútil. Você pode abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo de número 1, versículo de número 18 e versículo de número 19. Olha que coisa linda, irmãos. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Para mim e para você é poder de Deus, mas para os sábios é loucura. Versículo 19, porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. E aí ele continua no versículo 20 dizendo: onde está o sábio? Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura, não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Que coisa linda, irmãos. Deus oculta essas coisas aos sábios e revela aos pequeninos. Glória a Deus por isso. Também encontramos vários grupos de pessoas que viviam ali nas redondezas de Corinto. Grupos estes que cada um tinha uma forma de pensar. Encontramos as reações mediante a mensagem que o apóstolo Paulo trazia, a mensagem da cruz, porque se tem uma coisa, irmãos, que o apóstolo Paulo pregava, era a mensagem da cruz. Esta era a mensagem do apóstolo Paulo. Esta também era a mensagem do apóstolo Pedro, quando no dia de Pentecostes, quando alguém dizia que aqueles homens estavam embriagados, Pedro se levantou no meio do povo e ali, pregando a palavra, apresentou a Cristo crucificado para todos aqueles homens. Talvez você, professor, às vezes querendo, de uma certa forma, trazer algo que ninguém nunca ouviu falar a respeito da Bíblia, às vezes quer até criar coisas que não existem. Você tem que ter muito cuidado, porque a pregação do Evangelho, ela é simples. Nós encontramos ainda em 1 Coríntios, para testificar isso que eu estou falando, no capítulo de número 2, versículo de número 1, que o apóstolo Paulo fala a seguinte expressão: e eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria. Ele continua dizendo no versículo 2, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Versículo 3, e eu estive convosco em fraqueza e em temor e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas, de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria de homens. E era isso, irmãos, que estava acontecendo em Corinto. Os irmãos que ali estavam
dividindo a igreja, se apoiando um grupo em Paulo, outro grupo em Apolo, outro grupo em Cefas, e ali a igreja estava dividida e criando partidos dentro da igreja com filosofias vãs, com sabedoria humana. Como disse, nós encontramos em Corinto vários grupos, e cada grupo desse tinha um pensamento a respeito da cruz de Cristo. Vamos ver um pouco sobre estes grupos agora nesse momento. O primeiro grupo que encontramos é a visão dos gregos, romanos e judeus. Estamos falando aqui dos principais, mas tinha com certeza outros grupos de outras nações, mas esses três grupos, eles tinham uma reação que eles esboçavam perante a cruz de Cristo, perante a mensagem da cruz. Os gregos, por exemplo, achavam que a mensagem da cruz era algo que, para eles, aquilo não entrava na cabeça deles, porque, para eles, Deus não tinha emoções. Deus não podia ter emoções. Logo, este Cristo crucificado demonstrava-se um Deus fraco, na visão do grego, porque o grego buscava sabedoria, inteligência. Também encontramos os romanos, quando, para a visão dos romanos, a crucificação, a mensagem da cruz para os romanos era simplesmente uma morte que era uma subversão. Para os judeus, nós encontramos um pensamento que, para os judeus, aquilo que Jesus passou era uma maldição. Isto está registrado em Deuteronômio, capítulo 21, versículo 23. Você pode ler em sua casa com calma. E os judeus, especificamente, eram um povo que queria ter sinais da parte de Deus para crer. E nós encontramos Jesus falando para estes homens, para os saduceus, para os fariseus, em Mateus capítulo 16. Se você puder acompanhar, acompanhe, para que possamos aqui trazer este versículo como referência. Capítulo 16, do versículo 1 ao versículo de número 4. E chegando-se os fariseus e os saduceus para o tentarem, pediram-lhe que lhe mostrasse algum sinal. Mas ele respondendo disse-lhe: quando é chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está rubro. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas, sabeis diferenciar a face do céu e não conheceis os sinais do tempo? Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. E deixando, retirou-se dali. Irmãos, este sinal que Jesus disse que era o único sinal que ele daria, era o sinal que está registrado em Mateus capítulo 12, versículo 40, que está escrito assim: pois, como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. O único sinal que os judeus teriam era o sinal da ressurreição de Cristo. Amém? Então, esse era o primeiro grupo de visão que tinha a respeito da mensagem da cruz. Os outros que tinham visões eram os crentes da própria igreja de Corinto. Eram crentes que estavam fundamentados em homens, na divisão. O grupo de Paulo, o grupo de Apolo, o grupo de Cefas, como aqui já falamos. A Bíblia fala em João 17, versículo 20, Jesus fala sobre a importância da unidade da igreja. Porque a igreja ela tem que ser unida. A igreja não pode ser dividida, está registrado no livro de João 17, versículo 20 e 23. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra
hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Então esse é o desejo de Jesus para que a igreja seja uma igreja unida. O outro grupo que encontramos é o grupo que tem a visão de conhecimento de Deus através da sua revelação geral. Este grupo, até hoje, ele existe. É o grupo que olha para os céus, que olha para as árvores, que olha para a natureza, que olha para os astros e diz: realmente Deus existe, realmente Deus é grande, realmente Deus é Deus. Porém, este grupo, ele não glorifica a Deus com as suas vidas. Está registrado em Romanos, capítulo de número 1, versículo de número 21. Está escrito assim: porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos se desvaneceram, e em seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória de Deus incorruptível em imagem de homem, que é corruptível. Então veja que mesmo este grupo de pessoas que têm a consciência de que Deus existe, de que Deus de fato é o Criador de todas as coisas, este grupo não dá o braço a torcer. Este grupo não reconhece a glória de Deus. Este grupo não dá glória para Deus como deveria dar. E para piorar, esse grupo ainda inverte as coisas de Deus para praticar o mal. Amém? Então este é outro grupo que nós podemos encontrar. E, por último, o último grupo que podemos encontrar é a visão dos legalistas religiosos. Este grupo é aquele grupo que pensa que por praticar certas ideias ou por praticar a lei ou praticar tantos costumes, acredita que isso é suficiente. Na verdade, a Bíblia fala em Romanos, capítulo 3, versículo 20, a seguinte expressão: por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Então este grupo legalista que também existia na igreja de Corinto, homens judeus que praticavam a lei, né, que ali ensinavam a lei ao povo, oprimia o povo para que praticasse tudo aquilo, coisas que nem eles mesmos conseguiam praticar. Estes mesmos judeus foram judeus que por muitas vezes tentou prender Paulo, por muitas vezes tentou amedrontar Paulo para parar de praticar, de falar do amor de Jesus Cristo. Esse judeu é aquele judeu que pratica a lei, mas nós já lemos aqui que a lei não pode salvar. Precisamos, irmãos, buscar a verdadeira sabedoria, a sabedoria que vem de Deus. Inclusive você, professor, pode fazer uma demonstração deste quadro que está aqui na página 25. Este quadro que tem a sabedoria humana e tem a sabedoria divina. Você pode explicar a diferença entre a sabedoria humana e a sabedoria divina para seus alunos e ali dialogar a respeito deste tema. Queridos, graças a Deus nós já temos estudado sobre a sabedoria de Deus. Que Deus ajude você a dar a sua aula e que tua aula seja uma bênção para a glória de Deus Pai. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.